seguinte: nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. É possível amá-lo perfeitamente, amar o próximo melhor, amar a obra melhor, reconstruir, recomeçar, porque Deus é o primeiro a fazer isso. Não partiu de Zaqueu andar com Deus, partiu de Deus chamar Zaqueu para andar com Ele. E é isso que nos alegra e nos encoraja hoje. Esse mesmo Deus, então, que tomou o primeiro passo, Ele também está aqui. Mas a grande questão que me alegra: Deus é sempre o primeiro a se aproximar de mim. Ele é sempre o primeiro a romper o silêncio, a me perdoar, a me amar, mas nunca é o primeiro a se afastar. Ele é sempre o primeiro a te acolher, a te abraçar, mas nunca será o primeiro a se afastar. A se afastar, sempre nós somos o primeiro. Mas quando você deseja voltar, Ele é o primeiro a te receber de braços abertos. Amém, Deus? Diga assim: Deus é sempre o primeiro a me amar. Diga assim: mas Ele nunca é o primeiro em se afastar. Somos nós que saímos da posição, saímos do lugar onde Ele nos colocou. Somos nós. Jamais o Senhor é o primeiro a fazer alguma coisa assim, queridos. Partiu dele a ideia, partiu de Deus a iniciativa de andar com você. Deus olhou para você numa sala do pecado e falou: vem cá, eu quero jantar com você, eu quero ser o seu amigo. E amigo é aquele que multiplica as alegrias e divide as tristezas. Eu quero compartilhar com você, eu quero chorar com você, cara. Eu quero andar esse lado a lado, ombro a ombro com você. Eu quero ser o seu amigo. Eu quero que você me conheça, não só de ouvir falar. Eu quero que você me conheça porque você anda comigo. E uma das grandes marcas do amigo é que o amigo é confiável. Diga assim: Deus não quer ser acreditado. Diga assim: Ele quer ser confiado. O amigo é confiável, amado. Quando você tem alguém, um amigo de verdade, você confia a ele. Acesso a áreas da sua vida que você não confia a um colega que você apenas acredita. Acreditar e confiar é bem diferente. Você pode muito bem acreditar que Deus é bom, que Deus é amor e um monte de coisa, mas não confiar nele o bastante para que Ele tenha o reino, então, o controle total e absoluto da sua vida. Isso pode acontecer. E Ele diz aqui: olha, primeiro ponto parte dele. Deus, Ele sujeita o seu poder ao amor dele. Agora, a segunda coisa importante aqui: Jesus estava com aquele monte de gente rodeando Ele para lá e para cá, parecia um quibe humano, queridos. Mal se ouvia o que Jesus falava, mal se conseguia respirar direito ali, aquela multidão cercava para lá e para cá, não se percebia ninguém naquele lugar, não se percebia ninguém naquele meio. Comecei a perceber alguém em volta daquele monte de gente. Parecia 25 de março no Natal, lotado de gente, cara, joga para cá e vai para lá, e lotado ele, não tinha segurança, o Pedrão não conseguia segurar a barra, nem o Tomé, nem ninguém. E tem que estar segurado ali, jogando para lá e para cá. Que loucura doida! Não se percebe ninguém ali, não se ouve ninguém ali, não se vê ninguém ali, não dá para fazer nada ali, mal se respira ali. Mas o que me chama a atenção é que em meio a esse vulco humano todo, Jesus ainda percebe a presença de alguém escondido numa árvore, e um rapaz rejeitado e excluído. E além de perceber a presença dele, ele ainda o chama pelo nome e diz: Zaqueu, desce depressa. Segunda coisa importante, quero que você compreenda que Deus não se relaciona com massas, Ele se relaciona com indivíduos. Ele não perdeu você de vista, Ele sabe quem você é, Ele já te viu, a sua dor. Deus não trata a sua dor por indiferença. Deus conhece as áreas mais sujas, mais marcadas da tua vida, e é lá que Ele quer tratar. Ele sabe quem você é, Ele já te viu. Você pode se esconder agora atrás dessa multidão de pessoas, mas Ele, para Deus, é como se você estivesse só diante dele. É como se mais ninguém estivesse aqui, só você e o Senhor. E isso que alegra em Deus, porque Ele busca relacionamento com indivíduos. Deus é como aquele ecologista que ama a floresta, mas odeia as árvores. Aquele pregador que ama as multidões, mas odeia as pessoas. Deus ama pessoas, Deus ama você. Ele tem um carinho muito especial para você. Ele já te viu quando você colocou o pé nesse lugar. Deus está dando uma chance de você conquistar aquilo que você tanto busca. Quando você fala: Senhor, olha, eu quero aquilo outro, eu quero um casamento saudável, eu quero ser uma mãe melhor, eu quero ser um marido mais prestativo, eu quero ser um pastor mais apaixonado pelo rebanho, eu quero. Deus não vai, de uma maneira mágica e mística, tirar do bolso uma varinha de condão e tocar em você, não. Ele vai te dar agora a oportunidade de você se tornar aquilo que você deseja ser. E o dia chamado hoje é essa oportunidade de você amar quem tem que amar, perdoar
alcançar. Se agarre com a mesma graça e intensidade com que Jacó agarrou o anjo. E por agarrar o anjo com aquela força, ele saiu com uma marca tremenda, ele saiu mancando dali. E se você hoje se agarrar com coragem, a chance que Deus te dá, você vai terminar esse dia com uma grande marca, não na sua coxa, mas no teu caráter, na tua alma, no teu coração, que vai perdurar por toda a eternidade. Se agarre a chance que Deus te dá, mude o que tem que mudar, pare de prorrogar o que tem que ser feito hoje. Hoje é o dia que Deus te deu. O amanhã Deus pertence a você. Church, think about this tonight. Come on, this is the cross. It's what Jesus did for us. God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever would believe in Him